Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para participarmos do culto online neste domingo, ainda nas nossas casas, e estamos contentes por entrar na sua casa através das redes sociais e podemos juntos cultuar o nosso Deus. O nosso Deus, através de Cristo, está com você aí no seu lar, porque você deve estar reunido com sua família, com 2 ou 3. E se você estiver sozinho, ainda assim Ele está com você. Ele está conosco aqui, nós estamos em 2, porque onde 2 ou mais reunirem no seu nome, ali Jesus está. E aonde Jesus está, algo acontece. Portanto, algo vai acontecer com você, algo vai acontecer na sua casa, algo vai acontecer conosco, com a igreja, nesta manhã, nesse dia que o Senhor fez. E quando nasceu o sol, nós nos lembramos do sol da justiça, o sol que é Jesus, o sol que renasce, o sol que renasce em nós a cada dia. O sol que tem misericórdia de nós dia após dia, e por isso estamos aqui e aí juntos, não é? Cultuando o nosso Deus. Nós damos início a esse culto em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, invocamos o Teu nome. Senhor, invocamos o Teu nome para que o Senhor esteja conosco aqui nas nossas casas, mas principalmente o Senhor esteja recebendo de nós o louvor, recebendo de nós a adoração, recebendo de nós o culto, recebendo de nós as ofertas, os dízimos que estamos fazendo através dos bancos e das contas, enfim. Graças a Deus, Senhor, graças ao Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Graças porque o Senhor tem cuidado da igreja. Ela tem pagado as suas contas em dia, e espero, Senhor, em Ti, que continuemos assim, para testemunho aí para fora. Ó Deus, abençoa cada um que vai ouvir a palavra, que vai cantar, que vai participar desses momentos de culto, em nome de Jesus, amém. E se você tem alguém doente em casa, agora eu queria que você pensasse nessa pessoa, talvez um parente, um vizinho, e se alguém da igreja está doente, lembramos do pai do Marcos Lopes, e lembramos também da Maísa, que ela tem a trombose. Lembramos do meu pai, que tem dificuldade já. E lembramos também de todos aqueles que estão necessitando da nossa oração por enfermidade. Senhor, esteja tocando cada um nesta manhã e curando, Senhor. E principalmente oramos, nos proteja deste coronavírus, nos proteja, Senhor, porque nós queremos servi-lo, nos proteja, Senhor, porque nós queremos testemunhar de Ti. Abençoa, Senhor, os médicos, os enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, aqueles que estão trabalhando e não podem deixar de fazer isso, os bombeiros, os policiais. Ó Deus, dê a eles a Tua bênção para o trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ter agora o louvor dirigido pelos jovens da igreja, dirigido pelos forasteiros, né? Que é o nome do conjunto que eles têm. Mas nós vamos com alegria participar com eles dos louvores. Olá, irmãos, espero que todos estejam muito bem. Tem sido muito bom a gente poder desfrutar da palavra do nosso Deus, das orações da igreja, mesmo à distância, mesmo remotamente. Eu creio que Deus tem falado ao nosso coração por meio desses encontros virtuais, e é maravilhoso, na verdade, a gente perceber que a igreja do Senhor, ela transcende, né,
a presença física e nós estamos sendo abençoados apesar da situação que nos encontramos. Gente, eu queria começar lendo um trecho aqui do Salmo 46. Vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir sua voz, e a terra se dissolve. Mas o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Então a gente crê que Deus está com a sua igreja, a gente crê que Deus está nos abençoando, que Deus está trabalhando com a sua igreja, está falando conosco, está transformando a sua igreja, avivando e reavivando nossos corações. Amém? Então é importante a gente ter a cabeça no lugar, é importante a gente colocar toda a nossa angústia nas mãos do Senhor, porque a gente sabe que Ele está cuidando de cada um dos nossos passos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. 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 Socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Na terra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. 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 Exaltamos o Senhor dos senhores. Exaltamos o Rei dos reis. Porque sua terra
Queridos irmãos, nós vamos ter a palavra de Deus. Nós separamos um texto muito simples, que todos vocês conhecem de cor. Todo o texto, tenho certeza que você conhece de cor, porque nós vamos falar sobre a oração dominical, a oração de Jesus, que Jesus ensinou, quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Nós que temos fé no Senhor, nós que cremos em Cristo Jesus, sabemos que a nossa vida deve ser inteira de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, e nós oramos sem cessar. Nós que temos a comunhão com Deus dia e noite, sabemos que Ele está presente nas nossas vidas dia e noite, nós oramos sem cessar. Tudo é oração. Até o susto quando nós levamos: ô Pai, isso é uma oração. Ô Senhor, isto é uma oração. Ô Jesus, isto é uma oração. Graças a Deus, isso é uma oração. E quando nós estamos em comunhão direta com Deus, nós sabemos que Ele está conosco todo o tempo, Ele está ao nosso redor, Ele está cuidando de nós, olhando para nós, nos conhece pelo nome. Nós temos que ter comunhão com Ele o dia todo. Mas nem sempre isto acontece. A oração para o cristão, ela deve ser o respirar do cristão. E nós vemos hoje a importância de respirarmos. Com esse coronavírus, o que dá mais nas pessoas é a falta de ar, querer respirar e não poder. Nós lembramos de um senhor na Inglaterra que pegou o coronavírus e foi para o hospital, foi curado aos 93 anos. Isso aconteceu. Na saída dele do hospital, a pessoa responsável disse para ele: o senhor deve 500 libras, só pelo respirador. Ele tinha passado 3 ou 4 dias no hospital. E ele começou a chorar. E a moça que o estava atendendo disse para ele: não precisa chorar, se o senhor não puder pagar, nós vamos dar um jeito.
Ele falou, não, eu tenho dinheiro, não é por isso que eu estou chorando. Eu estou chorando porque eu vivi até agora 93 anos. 93 anos respirando de graça. E esqueci de diariamente agradecer o Senhor pelo ar que Ele me deu, completamente grátis. Aqui eu fiquei 3 ou 4 dias e estou pagando 500 libras. Você já pensou, moça, se eu tivesse que pagar para o Senhor o ar que Ele me deu, quanto eu deveria para Ele? Mas Ele me dá como dádiva. Ele me dá porque a vida é um presente que Ele me deu. E eu estou chorando por isso. Aprendi agora a agradecer, no fim da vida, agradecer ao Senhor pelo ar que eu respiro diariamente. Meus queridos irmãos, a nossa vida como cristão tem que ser uma vida de oração. Não significa que você tenha que parar, ajoelhar, orar, não. Ande em comunhão com Ele, ande em adoração, ande com Jesus e você estará em oração. Billy Graham, certa vez, estava sendo entrevistado por um repórter, e o repórter perguntou, o senhor não tem que orar sem cessar? Tenho que orar, a Bíblia me manda orar. E aí ele perguntou, mas agora o senhor não está orando, o senhor está me dando a entrevista. Você que pensa, eu estou todo o tempo orando por você. Ele respondeu, a nossa vida, o nosso respirar como cristão tem que ser uma vida de oração. Mas existem orações infantis, né? Mais infantil, de um cristão novo, mas existe também a oração madura, a oração mais profunda, a oração mais íntima com Deus. E quem que faz melhor esta oração? Quem sabe fazer melhor esse tipo de oração? Sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus. E quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, Ele começou a orar e ensinou a oração do Pai Nosso aos discípulos. Pai Nosso é o texto que nós vamos ler de 9 em diante, de Mateus capítulo 6. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, pois teu é o poder, tua é a glória, para sempre. Amém. Amém. Aqui nessa oração, Jesus nos ensina quatro questões que nós vivemos no dia a dia, 4 angústias que nós vivemos no dia a dia. Ele fala sobre 4 dificuldades que nós temos, 4 tentações até, posso dizer assim, que nós temos, e ele vai focar a oração que ele nos ensinou nestas 4 coisas. A primeira delas é o vazio de sentimento. O vazio de sentimento. O que é isto? É que nós vivemos num mundo injusto. Nós vivemos num mundo que diariamente você vê injustiça em todas as coisas. Nós vivemos num mundo que aquele que devia ter, não tem. E aquele que nós achamos que não devia ter, tem muito. Nós vivemos num mundo de diferenças sociais. Nós vivemos num mundo de que não há justiça,
nem sequer aonde deveria haver justiça. Eu me lembro quando o Ed, meu irmão, bateu um carro ali na Duque de Caxias com Antônio Alves, e a questão foi para a justiça. Ele tinha razão. Na época tinha um sinaleiro daquele que ia descendo ali, que puseram para teste, e ainda estava verde para ele. E o outro entrou. Mas quando depois da batida já não estava mais verde, já tinha andado, e quem que viu? Só um dizia que estava no verde, o outro dizia que estava no verde. E tinha uma testemunha que era o rapaz do posto de gasolina que tinha ali. E quando o advogado entrou no fórum com o Ed, o advogado perguntou: "Ô Ed, você está nervoso?" Ele disse: "Um pouco, mas eu creio na justiça." Ele falou: "Não crê na justiça, porque a justiça aqui no fórum é lugar de mentira." O advogado falou. Mas no fórum, não confie aqui, confie no nosso Deus, porque aqui muita gente inocente já foi condenada e muita gente culpada já foi liberada. E isso é verdade. E vivemos num mundo assim. Nós vivemos num mundo onde as pessoas disputam vagas, e se for preciso pisam no outro para ganhar a vaga do outro. É assim o mundo. Nós vivemos num mundo que você trabalha ao lado de alguém que você não pode confiar, porque você não sabe se ele está querendo a sua vaga, você não sabe se... Enfim, você conhece toda essa estrutura do mundo. E isso nos leva a também sermos mais ou menos assim, seguirmos isso, seguirmos esse fluxo do mundo. Muitas vezes, a hora que nós vemos, nós estamos envolvidos com as nossas coisas e deixamos Deus de lado. E Jesus ensina que justiça e justo é só Deus. A justiça de Deus é completamente diferente da justiça dos homens. A justiça de Deus é a justiça de dar. A justiça de Deus é a justiça de perdoar. A justiça de Deus é aquela justiça que, se nós merecemos morrer, não morremos, porque Cristo morreu no nosso lugar, o próprio Deus morreu no nosso lugar. A justiça de Deus é não fazer aquilo que merecemos, mas aquilo que nós não merecemos, que é a morte, por exemplo. Essa é a justiça do nosso Pai. O único justo é o próprio Deus, e não há um justo no mundo, escreveu Paulo, a não ser aqueles que são justificados por Cristo Jesus, que morreu por cada um de nós na cruz. Portanto, Jesus ensina a orar dizendo o seguinte: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que Jesus está ensinando aqui? Faça a tua vontade. Ora, se nós temos que pedir para que a vontade de Deus seja feita, nem tudo o que acontece neste mundo é pela vontade de Deus. Aprenda isso, meu irmão, porque eu aprendi essa semana. Essa semana lendo este texto, eu aprendi que nem tudo é a vontade de Deus. Às vezes nós chegamos, olha, perdi o emprego. O irmão quer te consolar e diz assim: fique tranquilo, irmão, isto foi a vontade de Deus. Há controvérsia. Nem tudo acontece pela vontade de Deus. Muita coisa no mundo acontece pela vontade de nós mesmos, dos homens, daquilo que nós cavamos e plantamos.
Porque tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Então, nem tudo acontece pela vontade. Deus não quer que aconteça. Mas o homem, assim como no Éden, ele não fez e ele não faz até hoje a vontade de Deus. E quando nós não fazemos a vontade de Deus, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Portanto, a hora que você começa a sentir essa tensão de estar no mundo, um mundo injusto, um mundo que nós sofremos, um mundo que acontecem coisas, um mundo que um é contra o outro, uma política é contra a outra e não há unidade. Um mundo que nos leva muitas vezes a julgar pessoas, um mundo que nos leva muitas vezes a falar mal das pessoas. Quando você sentir essa angústia de estar vivendo num mundo assim, e ver que você também está querendo mergulhar nisso, o que você faz? Pai nosso, que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita aí no céu, que seja feita aqui na terra. Então, esse vazio de sentido, quando nós começamos a perder o sentido de direção, ore a oração que Jesus ensinou, a perfeita oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vivemos num mundo onde Deus está sendo colocado para fora de todas as coisas, para fora das escolas, para fora dos governos, para fora dos palácios, para fora às vezes até da igreja. E tem uma igreja de Apocalipse que Jesus está para fora, batendo na porta, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta eu entrarei novamente. E o pessoal está lá, fechado, com a porta fechada, e cultuando alguém que não é Cristo, porque ele não está lá dentro. Cuidado para que isso não aconteça na sua vida. Mas Jesus ensinou, quando começa a acontecer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha Senhor na minha vida, porque eu creio que o Senhor é o centro da minha vida. Eu creio que o Senhor tem um lugar no meu coração e eu tenho que deixar o Senhor aqui, adorando, louvando, santificando aquele que é o único que merece ser santificado. Portanto, o primeiro ensinamento, a primeira coisa que trata desta angústia, na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Segunda coisa, a luta pela sobrevivência. O homem não está mais no Éden, porque quando nós estávamos, através de Adão, no Éden, tinha o jardim e o pomar, e o homem tinha certeza que ele tinha o fruto no pomar. Era certeza, ele tinha que trabalhar, ele tinha que arar, ele tinha que aguar, ele tinha que cuidar, enfim, do pomar. Deus o incumbiu de fazer isso, mas ele tinha certeza do fruto. Não é como hoje. Nós não temos certeza de nada. Aqueles que plantam e têm a esperança de que chova o suficiente, não demais, porque se chover demais, estraga toda a plantação, ele não colhe. Temos dúvida até se vamos ter sementes, temos dúvida se nós vamos conseguir cuidar
daquela plantação. Às vezes vem uma doença, como atualmente está acontecendo. Às vezes vem uma dificuldade conosco. Temos dúvida se ninguém vai roubar os frutos. Temos o medo de que ninguém vai mexer nos frutos, até que o fruto esteja maduro para a colheita. E muitas vezes não conseguimos colher. Temos dúvidas com o tempo, o frio que pode queimar, a geada. E não temos aquela certeza nunca se vamos ter o lucro ou não. Não é mais o Éden. Nós pecamos e nós temos que suar o rosto, temos que trabalhar sim. Eles também tinham lá o Adão e a Eva. Nós temos que trabalhar, suar o rosto. E nem sempre colhemos aquilo que nós merecemos colher. Nem sempre conseguimos ter aquilo que nós merecíamos ter. E como eu disse antes, e muita gente que não merece, consegue. E essa dificuldade nos leva a correr de lá para cá, daqui para lá, para termos o pão, para termos a roupa, para termos a casa, para termos, enfim, algo digno de morar, algum lugar digno de morar, algo digno de comer. Eu fui numa casa no interior do Ceará e a minha irmã estava fazendo o almoço. Era uma farinha misturada com feijão só. E dando graças a Deus, porque tinha aquilo. Será que ela não merece mais? Merece. Merece. E isso nos dá uma angústia. Isso toma o nosso tempo, talvez o tempo maior do dia a dia. É uma corrida para ganhar um pouco mais. Mas Jesus, ensinando a orar, Ele diz: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Uma vez, eu ouvi uma historinha, 2 passarinhos estavam conversando numa árvore, e um perguntou para o outro: por que esses humanos correm tanto, não param? Como nós podemos parar aqui, tranquilos? E o outro respondeu: porque o Deus deles não é o nosso. Porque o passarinho, diz a Bíblia, as aves, não se preocupam. Deus cuida deles. Eles trabalham, eles vão atrás de alimento, mas Deus cuida deles no dia a dia. Deus cuida dos animais, Deus veste as plantas, as flores, as rosas. Diz a palavra aqui no Sermão do Monte mesmo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Era a questão do Éden, eles não se preocupavam, porque Deus cuidava deles. Meus irmãos, a Bíblia diz, e Davi escreve: nunca vi um justo mendigar o pão. Nós somos justificados por Cristo. Nós somos o povo de Deus. E muitas vezes nós nos desviamos e começamos a correr daqui para cá, de lá para cá, atrás de trabalho e trabalho e trabalho, em troca do dinheiro. Para quê? Para comermos, vestir e outras coisas mais. Não se preocupem no que é a vez de comer,
beber, vestir. Deus, aquele que busca Deus, aquele que anda com Deus, aquele que está andando com Deus e está em oração contínua, ele vai receber o pão de cada dia. Mas nós somos humanos e começamos a nos desviar nossa mente para o trabalho. Tenho que trabalhar mais, vou trabalhar à noite, vou trabalhar de madrugada, e para que isso aconteça, para que eu venda, E nós entramos nesta roda viva e de repente o nosso coração está se desviando. É hora da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, dá-nos para nós, dá-nos para a igreja, dá-nos para o seu povo. Portanto, nós temos que aprender que muitas vezes um recebe mais e o outro menos, e o outro quase nada, para que nós dividamos esse pão que está caindo do céu e é Deus quem nos dá. Tolo é aquele que pensa que ele come porque ele trabalha em troca do trabalho dele. Não, nós comemos porque Deus nos dá o pão de cada dia. Deus, não é necessário que Ele nos dê o de amanhã, o de depois da manhã, de cada dia. Portanto, não precisa guardar, reparta com aquele que tem pouco, com aquele que tem muito pouco, com aquele que tem menos. E Jesus ensina assim os discípulos a orarem. E continua, terceira questão. Nós não somos como nós gostaríamos de ser. Nós não estamos contentes conosco, com nós mesmos, porque nós não somos aquilo que gostaríamos de ser. O próprio apóstolo Paulo, ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E nós somos assim, não podemos distrair-nos. Portanto, a oração do Pai Nosso é algo do dia a dia. A oração que Cristo nos ensinou é algo do dia a dia para nós, para que nós saiamos dessa situação de não estarmos contentes conosco mesmos. Nós erramos, nós pecamos, e é diferente uma coisa da outra. O erro tem desculpas. Por exemplo, você pisa no pé de alguém, de um irmão, você vai sair pela porta e de repente pisa, sem querer, lógico, mas você pode dizer assim: desculpa, irmão, eu não vi. É uma desculpa, eu não vi, desculpa. Desculpa, irmão, eu vi uma criança que tropeçou ali e fui correndo para ajudá-la, e eu não vi que você estava na frente, e trombei com o irmão. Me desculpa. Meu pai uma vez estava num encontro e alguém passou perto dele, a caneta desse alguém, que era um padre, enroscou na camisa do meu pai, ficou enroscado, e até acho que rasgou um pedacinho. E ele: desculpa, irmão, eu não vi. Desculpa. Isso é o erro. Mas aqui Jesus está falando do perdão. Ele está falando do pecado. E o pecado é algo que não tem desculpa. O pecado é algo que eu fiz e não tem desculpa. Eu fiz. Olha, eu te prejudiquei, meu irmão, porque eu não olhei para fora, eu não olhei para você, eu não te amei. Eu amei mais a minha própria vontade, o meu próprio querer.
eu quis levar vantagem disso e não quis ser prejudicado. Portanto, eu não olhei para você. Pecado é quando você não ama. Pecado é quando você não dá. Pecado é quando você ganha 12 pães para uma família de 3 pessoas. E você come os 3 ou 4 e depois guarda para amanhã e não vê o irmão que não tem nenhum. Deus, eu pequei. Eu pequei. E não tem desculpas. Me perdoa. E o que é o perdão? O perdão é quando alguém te pede perdão e você diz para você mesmo: eu prefiro o meu irmão. Ele não tem jeito de desculpar ou de pagar o que ele fez. Portanto, eu levo o prejuízo. Isso é perdoar. Vamos supor, você atropela uma criança. Deus nos livre, né, disso aí. Você vai dizer para os pais da criança: me desculpa. Não, me perdoa. Não tem volta. Não tem volta. E aí o pai da criança fala: não, você está perdoado, nós ficamos com o prejuízo. E é assim com Deus. Oh Deus, me perdoa. Me perdoa, Pai, eu pequei contra Ti e contra o meu irmão. Assim como fez o filho pródigo, que foi embora, pegou todo o seu dinheiro e foi embora. Não era a vontade do pai, mas ele foi. Gastou tudo, sofreu lá fora e voltou. Pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Entra, filho, eu fico com prejuízo. Mas entra, vem ceiar comigo. Deus nos perdoa, porque não tem preço o perdão de pecados, não tem preço, o prejuízo fica, mas Deus já deu o seu Filho, o seu único Filho, que morreu na cruz do Calvário e levou sobre si todos os nossos pecados e também as nossas iniquidades. Ó Deus, obrigado por isso. Finalmente, o quarto ponto, a quarta angústia, é o mal, o maligno, a maldade. E Jesus diz o seguinte: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino. Enfim, vem a final. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Mal aqui é maligno. Mal aqui é o diabo. E olha, se você vai caindo nas tentações, aqui eu não estou falando de tentação, o seguinte, é isso também, mas não é aquele pudim que você quer comer, mas está fazendo regime, pai, não deixa eu cair em tentação, mas come. Não é? Não é isso não. É na tentação do diabo. É na tentação de obedecer o diabo. E todas as vezes que nós não fazemos a vontade de Deus, não vivemos a vontade de Deus, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Toda vez que eu não louvo ao Senhor, porque Ele quer que eu o louve para sempre, todo momento. Toda vez que eu não o louvo, toda vez que eu reclamo, toda vez que eu murmuro, eu estou louvando o diabo.
E o meu coração vai tendendo para o maligno e vai se desviando. E isso faz com que eu sofra, porque eu conheço a verdade. Ó Deus, Pai nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Cuidado, porque você pode aí fora estar parecido com o maligno. E eu não estou falando de um ou outro, estou falando de mim também. O nosso coração tende para essas coisas. E isso faz com que nós tenhamos uma angústia, e Cristo sabia disso, porque Ele já tinha mais de 30 anos, e sabia desta angústia do dia a dia do ser humano. E Ele que sabia conversar com o Pai, nos ensina a orar: Pai nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, em nome do Senhor Jesus. Portanto, esta é a oração que Jesus nos ensinou. Primeiro, a termos um sentido de vida. Qual que é o sentido de vida? Vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo a vontade de Deus. E quando nós vivemos a vontade de Deus, nós estamos vivendo a vontade do diabo. E parece que Cristo é derrotado. Parece. Mas Ele já venceu. Ele está pronto para ouvir você e eu dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade de acordo como era feita aí no céu. Às vezes perdemos esse sentido. Às vezes distraímos lutando pela sobrevivência. Pela sobrevivência. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ore ao Senhor: Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai nosso, a roupa, aquilo que eu preciso para cada dia me dá hoje. Senhor, me perdoa porque eu me esqueço de que o Senhor é meu Pai e cuida de nós. Outra coisa, nós sermos carnais. Ainda estamos na carne. E a carne, ela é fraca, ela sempre tende para o pecado. Ela sempre tende para o mal. O homem no jardim do Éden tinha tudo. Tinha comunhão com Deus diariamente. Tinha alimento. Mas de repente se distraiu com a conversinha do diabo. E quis ser o dono da situação. E caiu. E nós somos assim. Nós caímos. Mas Jesus veio e nos levantou, nos reconciliou com Deus. Mas eu não posso esquecer da oração que Cristo nos ensinou diariamente. Diariamente. Senhor, eu quero lembrar diariamente que o Senhor está comigo, Pai. Ó Deus, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como eu faço com o meu devedor, eu vou fazer assim como o Senhor faz comigo. Perdoa. Perdoa. É muito mais importante a tua comunhão com o irmão do que uma questão
uma situação, mas alguém tem que perdoar. Perdoar não é, olha, eu te perdoo, mas nunca mais chegue perto de mim. Não. Eu te perdoo porque eu quero ter comunhão com você. É assim que Deus faz conosco. E não nos deixe cair nessas coisas, porque nós vamos chegando perto do inimigo, fazendo as coisas que ele quer que faça. Essa oração é feita para o Pai. Um Pai que entra em cena no Novo Testamento. No Velho ele era o Criador, o Deus, o Senhor, mas no Novo ele entra como Pai, Jesus o trata como Pai, e nós podemos tratá-lo como Pai, e Ele nos considera como filhos. Filhos, família dele. Mas isso implica alguma coisa. Senhor, seja feita a tua vontade. Ora, implica no quê? Quem que tem que fazer a vontade de Deus? Eu oro lá pelo Afeganistão, Senhor, que eles façam a tua vontade. Pode orar. Mas você vai ter que fazer algo para isso. Orar diariamente, dia e noite, porque você tem aquela sede. Senhor, abençoa o meu vizinho. Deus vai abençoar através de quem? De nós, de você. Isso implica em algo que eu tenho que obedecer, alguma vontade do Pai que eu tenho que fazer. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, isso implica que eu tenho que trabalhar. Isso implica que eu tenho que ir atrás, mas não gastar minha vida só nisso. Não exagerar, porque o pão é certeza que vem. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e amanhã, e depois. Perdoa as nossas dívidas. Isso implica em alguma coisa. Assim como eu sou perdoado, eu perdoo o meu próximo. Assim como Deus olha para mim, para me perdoar, e Ele olha e me vê santo, inculpável e irrepreensível por causa do sacrifício de Jesus, e me perdoa, assim eu tenho que olhar para o irmão, para o próximo. Cristo morreu por ele, Cristo deu a sua vida por ele, e eu tenho que me dar por ele, eu tenho que assumir o prejuízo e perdoá-lo. Mas isso implica em alguma coisa. Não nos deixes cair em tentação. Não é que nós não passamos por tentações, diariamente nós passamos. Mas aqui diz, livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Senhor, que eu tenha vitória sobre o mal. Senhor, o Senhor é que vence o mal. Meus irmãos, ninguém consegue vencer o mal, senão através do nome santo de Jesus Cristo. Não é através de Buda, não é através de Seixonoye, não é através de Maria, não é através do Papa, não é através da igreja, é através de Cristo Jesus, do nome de Jesus. O nome de Jesus faz tremer os infernos. O nome de Jesus faz calar o diabo. O nome de Jesus põe o inferno de joelhos. Só Jesus. E portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ó Deus, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Espero que a palavra do Senhor tenha atingido o seu coração. Atingiu o meu durante essa semana enquanto eu estava lendo e estudando esta oração novamente. É uma oração que nós devemos fazer hoje, amanhã e sempre. Mas não simplesmente como uma reza, uma repetição, mas oração realmente feita para o Senhor através de Jesus. Nós necessitamos diariamente disso tudo. Meu irmão, estamos nessa época de epidemia e é uma época difícil para o mundo, para os países, para o Brasil. É uma época que também nós temos que orar pelo que vem pela frente. Tem gente que está até profetizando que haverá fome. Mas eu creio que já tem gente passando fome, gente que ganha pouco e que com R$600 vai ajudar por alguns dias, mas não vai resolver muito, não é? O que resolve é nós estarmos orando e repartindo aquilo que temos com as pessoas e com os irmãos. Nós teremos na próxima terça-feira o culto de oração online, às 8h15, em ponto começa a reunião. Temos tido orações, temos tido boas reuniões, temos orado nas casas, muitos têm orado nas casas. E eu creio que isso faz a diferença, e muita diferença. A igreja tem permanecido com o Senhor, e nós estamos vendo pelos WhatsApps, pelas comunicações que temos recebido através do computador, do celular. Nós também clamamos a vocês, incentivamos a vocês a continuarem fiéis com seus dízimos e com as ofertas. As ofertas caíram muito, lógico, nós não temos tido reunião. Mas quando você for colocar o dízimo na conta que você vai estar vendo aí, quando você, nessas duas contas, colocar o seu dízimo, coloque a sua oferta. Também, Deus vai abençoar. E as ofertas são exatamente para ajudar irmãos com dificuldades. Graças a Deus pela igreja, graças a Deus por você, graças a Deus porque você tem sido sacerdote da sua família, graças a Deus porque você tem realmente orado com o seu grupo, graças a Deus porque você tem participado dos cultos, e portanto Deus agora vai te abençoar através da bênção. Senhor, que o teu amor, que a tua graça, a graça de Cristo, e que o consolo do Espírito Santo esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.